A gente volta a falar sobre a morte de Joanisson Carlos Lima Costa, de 33 anos, coordenador das categorias de base do CRB. A novidade é que o suspeito de encomendar o crime se entregou ontem à noite. Então eu vou chamar agora o Douglas França ao vivo. Ele se entregou durante a madrugada. É isso mesmo, Douglas? Exatamente, Prota se entregou durante a madrugada, acompanhado do advogado. Inclusive, a gente tem até imagens desse momento, né, em que ele se entrega à polícia, né? Ele que é o principal aí mandante do crime. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer mais informações, né, sobre esse caso, né, como entender de fato como é que foi essa entrega, o que é que ele já falou para a polícia, né? A gente tem uma entrevista daqui a pouco com a delegada Tassiane Ribeiro, que está à frente aí desse caso. Mas vamos relembrar também esse caso, só para contextualizar quem está em casa. O Instituto Médico Legal, inclusive, divulgou a identidade dos 3 suspeitos que foram mortos no confronto aí com a polícia. São Raul Silva de Melo, o José Cícero Aprígio da Silva e Ana Tássia da Silva Santos. De acordo com as investigações, o Raul teria sido o executor, né, e aparecem nas imagens que a gente vem mostrando aqui na TV Pajuçara, né, sobre esse caso. E o outro suspeito é o Simeone Batista dos Santos, que foi preso e confessou a participação no crime, sendo apontado como um motociclista que deu apoio à fuga, né? As investigações apontaram que a motivação do crime foi passional, né? Foi encomendado por um ex-companheiro da mulher que estava se envolvendo com a vítima. Inclusive, ontem, na entrevista coletiva, a Polícia Civil informou que esse plano, né, o plano para executar, para matar aí o Joba, existia desde o ano passado e que, inclusive, o mandante teria pago cerca de R$10 mil para que o crime fosse cometido. Enfim, daqui a pouco a gente traz todos os detalhes também sobre esse caso. A gente vai entrevistar a Tassiane Ribeiro, que vai falar sobre a entrega aí, né, do mandante do crime, né, que se entregou nessa madrugada. Então, daqui a pouco a gente volta atualizando esse caso com mais detalhes. E o Prota? De Joanisson Carlos Lima Costa, de 33 anos, coordenador das categorias de base do CRB. O suspeito de encomendar o crime se entregou ontem à noite. Douglas França volta ao vivo com esse assunto com a delegada do caso. É uma coletiva que começa agora e você acompanha com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral Alagoas. Douglas, as informações. Exatamente, Prota. Estamos aqui com a delegada Tassiane Ribeiro, né, na coletiva aqui na sede da Delegacia Geral. Delegada, para iniciar a coletiva, eu queria que a senhora falasse sobre o momento em que o suspeito se entrega, né? O que a polícia conversou com ele? Queria que a senhora contasse os detalhes aí da prisão. O advogado Napoleão me procurou no intuito de fazer a apresentação do Juan, né, apontado como mandante desse homicídio, e alinhamos a apresentação do Juan, né, na parte da noite, na DHPP, para que ele esclarecesse os fatos e desse a versão dele, né, sobre toda a situação. Só que no interrogatório ele preferiu ficar em silêncio, utilizar o direito constitucional dele de ficar em silêncio, de modo que ele não colaborou com a investigação, né? E a doutora Camila Chacon, que está à frente dessa investigação, já havia representado pela prisão preventiva dele desde domingo, já que ele não tinha sido encontrado, e o juiz da 7ª Vara decretou a preventiva do Juan, e após a tentativa de interrogatório dele, ele ficou preso, né? A delegada e eu voz de prisão a ele. Ele foi cumprido esse mandado de prisão preventiva e ele foi encaminhado para o IML, em seguida para a Central de Flagrantes. Só para relembrar o caso para quem está assistindo, as investigações apontam que a motivação do crime foi passional, não é isso? Isso. A investigação aponta que, na verdade, foi algo pessoal, né, da vítima e não relativo
a situação de briga, de torcida organizada ou algo relativo ao trabalho do Joba, mas sim um problema pessoal, no sentido de que a ex-namorada dele tinha envolvimento com o Juan, depois um envolvimento amoroso, terminou esse envolvimento amoroso, esse relacionamento, e estava reatando com o Joba, e esse foi toda a motivação de ter ceifado a vida do Joba. A informação que tínhamos é que o mandante do crime, ele teria fugido, ele estaria no estado de São Paulo, né? Então veio ontem para se apresentar. Infelizmente ele não colaborou com a investigação, ele não deu a versão dele, preferiu ficar em silêncio, mas a investigação segue e em breve a gente vai concluir esse caso. Ainda temos algumas diligências para fazer e em breve a gente vai concluir, mas praticamente o caso está elucidado. Agora, doutora, ainda falando sobre esse Juan, quais os antecedentes, o que se sabe sobre ele? Ele não tem nenhum antecedente criminal. Ontem ele estava bastante nervoso. Só respondeu a primeira parte do interrogatório, que é no tocante à pessoa, como nome, estado civil, onde reside, quantos filhos tem. Mas na parte dos fatos, ele preferiu ficar em silêncio, nem confessou, nem negou. Simplesmente ficou em silêncio. Não falou nada a respeito sobre a relação dele com... Não, foi perguntado e ele prefere ficar em silêncio. Então, ele não tem nenhum antecedente criminal, é um historiador, a profissão dele, e o advogado dele apresentou ontem, né, na parte da noite, ele na DHPP. Certo. Delegada, bom dia. Queria que a senhora falasse também sobre o envolvimento, né, da mulher, né, da ex-companheira de Joba, né, da mulher que acaba sendo o pivô dessa situação. Porque as primeiras informações apontavam que ela colaborou com a justiça, como a senhora explicou, inclusive, né, e todas as informações, mas ela ainda segue sendo uma referência, um ponto que vocês vão seguir investigando, ou não, realmente a parte dela nisso já é velocidade? Até o momento, como dito ontem, a gente não tem elementos informativos para incluir ela com envolvimento, como uma autoria aí nesse crime, né? A investigação ainda segue, então nada pode ser descartado, mas hoje no inquérito policial não consta nenhuma informação, né, no sentido de que ela tenha participação nesse crime. Agora, doutora, por ele ter se recusado a colaborar, a responder as perguntas, o que é que acontece a partir de agora? Ele tem esse direito, né, de permanecer em silêncio, tanto no âmbito policial e até judicial, mas, de certa forma, ele acabou não colaborando com a investigação e ali ele, de certa forma, tinha a oportunidade de dar a versão dele dos fatos. Infelizmente, ele não quis, ele preferiu, né, talvez até por estratégia da defesa, permanecer em silêncio. Delegada, mais cedo agora nós conversamos com o advogado, né, de defesa do Juan, que perguntamos a ele sobre o aparelho telefônico dele. Afinal de contas, a gente sabe que hoje muitas coisas se resolvem aí por esse aparelho. Ele disse que não sabe o paradeiro desse aparelho, mas levando em consideração essa relação que havia, de alguma forma, mesmo que unilateral, entre ele e a mulher, né, vai se pedir o telefone dela também? Esse telefone já está em posse de vocês? O que é que vocês têm de informação quanto a isso? O aparelho dele, realmente, ontem, durante o interrogatório dele, ele não estava de posse, né? Então, não foi apreendido por esse motivo. E quanto ao aparelho dela, já foi verificado, inclusive, quando ela foi ouvida na sexta-feira, ela e outras pessoas, e foi verificado e nada de suspeito foi encontrado no celular dela. Na própria sexta-feira, nós fizemos essa análise, a equipe da doutora Camila Chacon fez essa análise e não tinha nenhuma suspeita naquela ocasião a respeito do envolvimento dela nesse crime. Agora, delegada, ainda falta alguém para ser ouvido, alguém que seja crucial aí nesse inquérito, que ainda não foi ouvido, que será? Sim, algumas diligências estão sendo realizadas, né? É uma investigação complexa, né? No sentido de que precisamos ainda juntar alguns pontos, né? Então, mais questão documental, algumas pessoas ainda vão ser ouvidas, mas
Inicialmente, como eu falei, não se trata, né, da questão de latrocínio, realmente homicídio, e, assim, em tese, o caso está esclarecido, né? Pode ser que tenhamos alguma surpresa aí durante a conclusão, mas, em tese, seria isso, a participação das 5 pessoas, 3 mortas em confronto, o mandante preso ontem, e um dos executores, um dos que deu fuga, preso no domingo em flagrante pela equipe da Rotam. Delegado, as informações que foram divulgadas apontavam quanto ao pagamento de uma quantia no valor de R$10 mil, que ele tinha até iniciado esse pagamento, né? Primeiro uma parcela de 4 mil, posteriormente outros 6 mil. As primeiras informações apontam que teria sido em espécie, mas esse dinheiro ele tem que ter um dono, né? Ele tem que ter vindo de algum lugar. Vocês já pediram alguma coisa que refere a sigilo bancário, alguma coisa nesse sentido, que possa encontrar, né, de onde de fato esse dinheiro originalmente saiu? Isso, então, o crime ele aconteceu na sexta-feira, né? Então, muitas diligências foram realizadas e há muito a se realizar ainda. Uma delas é essa questão da parte financeira. Então, a investigação segue justamente juntando esses pontos aí que estão faltando. E quais serão os próximos passos aí das investigações? O que a gente pode esperar, tá ligado? A conclusão, o mais breve possível, né? Como eu narrei, falta ouvir algumas pessoas, a coleta de algumas imagens, essa questão também financeira, né? Para a gente conseguir aí evoluir, a questão até da balística também, das armas que foram apreendidas no confronto. Então, ainda há algumas diligências aí a serem feitas para tentarmos aí concluir o mais breve possível esse caso.